Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Língua Pátria. Eu me chamo Diego Abreu e é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E a alegria de hoje é ainda maior porque hoje a gente vai ter a oportunidade de dar continuidade à nossa série de vídeos sobre os intérpretes do Brasil, pessoas, grandes intelectuais que se debruçaram sobre o país e ousaram construir teorias de Brasil, aquilo que a gente chama aqui de biografias do Brasil. E o pensador, o intérprete do Brasil que vai ter o seu pensamento devassado hoje é o grande Euclides da Cunha. Porém, antes da gente falar de Euclides, eu peço aqui a vocês que vocês sigam aquele protocolo de sempre, né? Deixem a curtida aqui no vídeo, se inscrevam aqui no canal em caso de não serem ainda inscritos e compartilhem esse vídeo. A gente está chegando próximo agora de 1000 inscritos aqui no canal, o que para um canal amador que apresenta o tipo de conteúdo que a gente apresenta, né, que é um conteúdo que surfa na contramão das ondas algorítmicas, por assim dizer, que apresenta um tipo de conteúdo que não é o predileto aqui da plataforma, é uma vitória muito expressiva para a gente. Então, essa curtida, esse compartilhamento, que é uma coisa gratuita que vocês fazem aqui, ajuda bastante a gente conseguir espraiar essa mensagem aqui para mais pessoas. O Euclides da Cunha, ele nasceu no município de Cantagalo, aqui no interior do Rio de Janeiro, e ele teve uma formação militar. Ele foi expulso no final da monarquia das Forças Armadas e ele retornou com a proclamação da República. E ele participou de algumas expedições que foram expedições bastante importantes para o nosso país. A mais famosa, a mais conhecida de todas e que foi a geradora dessa obra fabulosa, uma das grandes obras do pensamento da literatura nacional, Os Sertões, foi a expedição que ele fez para Canudos, né? Uma expedição de natureza militar, científica e jornalística em que ele desenvolveu um relato a respeito dos acontecimentos militares em Canudos para o jornal Estado de São Paulo. Porém, o Euclides da Cunha também participou de uma outra expedição menos conhecida para a Amazônia, descendo ali no Rio Madeira e seguindo pelo Rio Purus, que é um dos afluentes do Rio Amazonas. E a partir dessa expedição, o Euclides da Cunha ele escreveu uma obra muito importante do pensamento nacional chamada A Margem da História. Além disso, o Euclides da Cunha também escreveu uma obra que é bem menos conhecida, inclusive, chamada Peru versus Bolívia, que foi um estudo do conflito, né, da Guerra do Pacífico, e, ao mesmo tempo, uma espécie de um projeto de natureza desenvolvimentista aos moldes positivistas e geopolítico de integração do continente sul-americano sob a liderança do Brasil. O Euclides da Cunha ele é um nome grandioso, ele é um nome homérico da história do nosso pensamento. Primeiro, por conta dessa participação de proa que ele teve nessas expedições que foram muito importantes para o nosso país, especialmente a expedição para Canudos, né, que não apenas teve a virtude de denunciar aquele horror daquele massacre que acontecia no sertão baiano, mas também teve uma virtude muito importante de apresentar um panorama, um quadro científico, teórico, descritivo do que era o terreno daquela região do sertão baiano ali, né, naquele vale do Rio São Francisco, entre os rios Vaza Barris e o rio Itapicuru, uma região completamente desconhecida do grande público brasileiro na época que o Euclides da Cunha escreveu essa obra, que até hoje em dia ainda continua sendo uma região muito esquecida e pouco conhecida do nosso país. E também, essa expedição do Euclides da Cunha teve também o mérito de apresentar uma espécie de uma teoria geral a respeito do processo de povoamento e da faceta do ethos do brasileiro que veio a florescer naquele terreno pedregoso do sertão baiano. Além disso, o Euclides da Cunha ele desenvolveu uma espécie de um projeto de ocupação e de desenvolvimento do território amazônico, numa época em que a Amazônia era muito menos antropizada, muito menos povoada do que é hoje em dia. E olha que hoje em dia ela é pouquíssimo antropizada, pouquíssimo
populada em face do seu gigantismo, da sua grandeza. Então, esse é um dos motivos por que o Euclides da Cunha ele participa do grande panteão de heróis nacionais. Além disso, o Euclides da Cunha ele compôs essa grande obra que eu já apresentei para vocês, que é Os Sertões, que é, sem sombra de dúvidas, uma das grandes obras da nossa literatura e do nosso pensamento, por uma série de motivos, porque ela é uma espécie de um caldeamento de grandes obras em terrenos diferentes que se compilam em uma obra genial. Então, inicialmente, principalmente, esse texto ele deveria ser um texto de natureza jornalística, né? Seria um relato da campanha de Canudos. Contudo, Euclides da Cunha ele percebeu de uma maneira genial que a escaramuça, a guerra que se travava lá, ela era, no final das contas, um elemento secundário que se apresentava como uma consequência, um desdobramento de elementos de natureza antropológica, cultural, social anteriores. O Euclides da Cunha tinha muita clareza de que aquela campanha de Canudos era um erro. E era um erro porque era um confronto de duas facetas do mesmo país, era um confronto de duas faces do Brasil que chegaram a um ponto de desencontro, de estranhamento que levou àquele conflito. Mas o Euclides da Cunha percebia que a verdadeira tragédia que estava ali por trás daquele conflito era o que efetivamente importava. Justamente por isso que nesse livro, Os Sertões, a primeira parte é dedicada a uma descrição do terreno, uma descrição do rincão ali daquele sertão, e a segunda parte é um estudo antropológico daquele sertanejo, daquele homem brasileiro que veio a ser a figura, digamos, proeminente naquele conflito a partir da liderança do Antônio Conselheiro. Além disso, essa obra é uma obra política extremamente importante, porque ela é, acima de tudo, um panfleto contra aquele conflito, em primeiro lugar, né, denunciando Canudos como um grande erro, mas, acima de tudo, ela é um panfleto para o desenvolvimento do país, para a integração do país, para que os setores, as franjas mais desenvolvidas da nação, que se encontravam naquele momento próximas ao litoral, olhassem para o sertão brasileiro com olhos efetivamente abrasileirados, com olhos que buscassem encontrar naquele sertão os valores fundamentais constitutivos da nação brasileira, que parassem de buscar esses valores, esses balizamentos, esses nortes em outras nações, olhando para o oceano, né, em busca desse graal, e começassem a olhar para esse chamado Brasil profundo, o Brasil do sertão, o Brasil formado a partir de gerações e gerações de caldeamentos entre diferentes troncos civilizacionais, populacionais. Além disso, essa obra, Os Sertões, ela tem um mérito literário estupendo. Quem já teve o prazer, e eu recomendo vivamente a leitura dos Sertões, quem já teve o prazer de ler essa obra, fica completamente estupefato, fica completamente encantado com a riqueza linguística que é empregada pelo Euclides da Cunha na descrição da topografia, na descrição da paisagem, a densidade do estudo que foi realizado pelo Euclides da Cunha para poder descrever toda aquela geografia, para poder descrever os fenômenos antropológicos, os fenômenos linguísticos. Eu utilizo, inclusive, essa obra aqui do Euclides da Cunha como material de referência para fazer um estudo a respeito da contribuição das línguas da família Macro-G, né, que é a família dos índios Tapuia, na formação da língua portuguesa do Brasil. Então é uma obra riquíssima, riquíssima, de uma leitura agradabilíssima e que, por conta disso, elevou o Euclides da Cunha a esse panteão dos grandes brasileiros, dos grandes heróis da nação e dos grandes literatos do nosso país. Porém, o Euclides da Cunha, ele sofre hoje em dia, como sofrem os grandes brasileiros, com um esforço sistemático que é realizado de redução e de rebaixamento, de vulgarização da sua obra, que é realizado aos moldes de uma pinça, né? Aos moldes de uma tesoura, que é feito tanto pelos setores ideológicos de esquerda do país, quanto pelos setores ideológicos de direita do nosso país.
Então, se você for pegar, por exemplo, o nome Euclides da Cunha, você colocar aqui no YouTube, muito possivelmente o primeiro vídeo que vai aparecer é um vídeo da dona Lilian Schwartz, em que ela faz um estudo dessa obra Os Sertões. Nesse vídeo da Lilian Schwartz, ela repete uma série de bordões ideológicos que traçam ali uma espécie de um quadro a respeito do Euclides da Cunha, que é um quadro extremamente redutor da complexidade, da riqueza do que é a obra Os Sertões e do que é a obra do Euclides da Cunha como um todo. Então, a visão que é apresentada ali é fundamentalmente uma visão que coloca o Euclides da Cunha, por um lado, como uma espécie de um denunciante de uma opressão que acontecia contra Canudos, o que de fato aconteceu, mas é uma visão muito limitada, muito redutora do que de fato foi aquilo, porque o que o Euclides da Cunha fez nos Sertões não foi apenas uma denúncia, não foi apenas um panfleto. Ele fez um estudo a respeito dos fatores múltiplos que levaram àquele conflito. Então não era simplesmente alguém, um chamado whistleblower, né, que é como os americanos gostam de falar, né, um assoprador de apito, alguém que está chamando a atenção para um problema, mas é alguém que está debruçado em entender os fatores históricos, geográficos que condicionaram a existência daquele problema. E, normalmente, essa interpretação que destaca esse elemento positivo da obra do Euclides da Cunha vem junto com uma crítica extremamente vulgar, extremamente descontextualizada, absolutamente rebaixada do ponto de vista intelectual a respeito de um suposto racismo do Euclides da Cunha. Ora, de fato, o Euclides da Cunha ele reverbera um conjunto de ideias que representavam o que era, digamos, a visão científica, né, o consenso científico do período. De fato, o Euclides da Cunha, ele, por exemplo, cita nos Sertões o que é o chamado axioma de Gampowitz, e aqui eu peço desculpas se a minha pronúncia do polonês não estiver correta, que era justamente aquela visão de que a história ia se movendo a partir do intercurso e do desenvolvimento das raças. Então era uma visão extremamente racializada da história, né? Era uma espécie de um reducionismo, um determinismo histórico a partir do desenvolvimento das raças. Contudo, o Euclides da Cunha, ele não apenas precisa ser lido de uma maneira contextualizada para poder entender que o homem, o ser humano, ele é produto do seu tempo, da sua história, mas também ele precisa ser lido de uma maneira justa. Por quê? Porque o Euclides da Cunha talvez tenha sido um dos primeiros pensadores brasileiros a, em alguns aspectos bastante importantes, romperem com certos axiomas desse racismo, desse racialismo científico, que foram, inclusive, em décadas posteriores, quando esse pensamento já estava muito mais vulgarizado, já era criticado de uma maneira muito mais aberta, foram resgatados por pensadores brasileiros que viam na obra do Euclides da Cunha uma tentativa já lá atrás, uma tentativa temporã de enfrentar esse racismo científico. Você tem, por exemplo, na valorização que o Euclides da Cunha faz a respeito da força, do vigor, do elan do mestiço brasileiro, uma ruptura muito clara com aquela visão racista que caracterizava o mestiço como uma espécie de um rodapé, uma zona de rebaixamento da hierarquia das raças, que via cada uma das raças ali com as suas virtudes e com seus potenciais e que colocava a mestiçagem como o nível máximo de degradação racial. Então o Euclides da Cunha ele rompe, obviamente que dentro de um contexto científico diferente, tendo que dialogar com aquelas ideias presentes, mas ele rompe com esse elemento. Ademais, o Euclides da Cunha ele também vai romper com esse próprio axioma de Gampowitz aí que eu citei, que o próprio Euclides da Cunha cita. Ele vai romper com esse axioma justamente no momento em que ele vai interpretar aquele evento ocorrido lá em Canudos não apenas como um desdobramento desse movimento automático das raças, mas como um processo mais complexo, que vai levar em consideração outros elementos, outros fatores. E que vai levar, inclusive, em consideração um elemento que era praticamente ignorado na sua completude, que era o elemento social.
O Euclides da Cunha ele vai dizer que muito daquele messianismo que vai aflorar ali em Canudos é produto justamente dessa miséria, desse esquecimento, desse isolamento absoluto que aqueles sertanejos brasileiros estavam submetidos ali naquele ambiente que também era um ambiente nada acolhedor, nada receptivo, né? Um ambiente extremamente acre, extremamente árduo. E se a gente tem essa crítica vulgarizada, essa crítica injusta, intelectualmente rebaixada da esquerda, a gente também tem dessa nova direita, dessa direita neocon, também uma crítica extremamente rebaixada a respeito da obra do Euclides da Cunha, que, por um lado, obviamente, observa no texto dos Sertões uma riqueza linguística absolutamente inegável, então é impossível evitar, é impossível contornar a grandiosidade linguística, literária da obra do Euclides da Cunha, contudo tenta reduzir o Euclides da Cunha a uma espécie de um quadro ideológico estético, tentando caracterizar o Euclides da Cunha como uma espécie de um autor naturalista. E pelo fato de ele ser um autor naturalista, de ele ter uma afinidade com essa escola estética, toda a sua literatura teria essa espécie desse vício de concepção, né? Esse vício de gênese que contaminaria toda a sua literatura. Ou seja, são visões preconceituosas, visões reducionistas, limitantes da grandeza do pensamento e da obra literária do Euclides da Cunha, que visam a simplesmente estigmatizar esse grande nome, esse grande altar do pensamento nacional. Pois bem, feitas essas considerações iniciais, a gente pode falar um pouco aqui sobre a teoria de Brasil, o quadro de Brasil que foi pintado pelo pensamento de Euclides da Cunha. E aqui a gente vai repousar sobre duas obras fundamentais que são justamente, novamente ele, Os Sertões e uma obra que foi escrita pelo Euclides da Cunha, que é uma espécie de um relato da sua expedição pela Amazônia, que tem o título de A Margem da História. Então, esse quadro, essa teoria de Brasil do Euclides da Cunha, ela está assentada em 3 linhas gerais fundamentais que aqui vão ser desdobradas. A primeira dessas linhas é um estudo que o Euclides da Cunha faz na segunda parte dos Sertões, que é dedicada ao estudo do homem sertanejo, né, que veio a compor aquela escaramuça de Canudos. Um estudo que o Euclides da Cunha faz a respeito do processo de formação social desse homem do sertão, dessas comunidades sertanejas. Vou tomar um gole d'água aqui, porque estou com o ar-condicionado ligado, então está acabando com a minha voz. Então, o Euclides da Cunha ele faz esse estudo a respeito da formação dessas comunidades. E o Euclides da Cunha ele vai destacar uma coisa muito interessante, muito original, que é o seguinte. Ele vai dizer que essas comunidades do sertão da Bahia, e essa é uma análise que pode ser estendida também para outros locais do sertão, do grande sertão brasileiro, do sertão amazônico, do sertão do semiárido, do sertão do cerrado, do sertão dos pampas. Ele vai dizer que essas comunidades são um segundo movimento de formação do povo brasileiro. A gente teve um primeiro movimento de formação do nosso povo, que é muito bem teorizado pelo Darcy Ribeiro, a partir do cunhadismo, dessa integração do índio com o português, e também pelo Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, que ele vai falar sobre esse caldeamento étnico entre o senhor de engenho, os africanos escravizados e os índios ali que contornavam aquele cosmos do engenho. Então a gente teve esse primeiro movimento de formação do povo brasileiro a partir da mestiçagem, que se deu no litoral. A partir dessa ocupação do litoral e da formação inicial do povo brasileiro, novos movimentos e novos caldeamentos culturais e étnicos foram acontecendo. Um desses caldeamentos foi justamente aquele que veio a resultar na formação dessa faceta do tipo brasileiro que veio a florescer no sertão baiano, no sertão do Vale do São Francisco. Ora, e quais são as franjas culturais, étnicas, civilizacionais que vêm a formar esse brasileiro sertanejo da Bahia? O Euclides da Cunha vai destacar aqui 5 franjas. Estas são, em primeiro lugar,
a fidalguia portuguesa, que já tinha estendido os seus domínios à região e já iniciava também um processo de ocupação e de dominação daquele território. Então, existe uma figura que é destacada pelo Euclides da Cunha, que é a figura do Garcia Dávila. Inclusive, é uma figura quase que folclórica ali na região. Eu já estive viajando há um tempo atrás em Juazeiro, né, Juazeiro da Bahia, e lá fui comer no restaurante lá. O nome do restaurante, que é um restaurante bem bonito, que tem ali as margens do Rio São Francisco, é o restaurante Garcia Dávila, justamente em homenagem a esse grande fidalgo português. E o Euclides da Cunha também vai destacar a figura de um outro fidalgo, reinol português, que era o chamado Domingos Sertão, que é um português que se radicou ali no Piauí e que foi descendo ali pelo rio Parnaíba, depois pelo rio Gurgueia, e que chegou até o Vale do São Francisco. Então você tem esse primeiro flanco civilizacional que veio a compor a população brasileira, que é justamente esse flanco português, da fidalguia portuguesa. A gente tem um segundo flanco que é destacado pelo Euclides da Cunha na formação ali desse sertanejo, que é o flanco religioso, e ele vai destacar a presença das expedições jesuíticas ali na região e também a presença dos missionários capuchinhos, que ele também vai destacar a presença de alguns missionários ali que tiveram uma importância muito grande e que essa importância ela pode ser atestada tanto na cristianização bastante evidente daquela população, né, que se cristianizou, e também pode ser verificada quando a gente vai estudar, por exemplo, a toponímia ali dos locais, né? O próprio nome do rio, Rio São Francisco, você tem várias cidades ali com nomes que remetem ao catolicismo. Monte Santo, por exemplo, uma cidade que fica ali bem próximo do Arraiá de Canudos. Então você tem essa presença, que também é uma presença muito marcada. A terceira franja populacional que foi destacada pelo Euclides da Cunha é a franja dos quilombolas. O Euclides ele vai observar o seguinte, ele vai observar que os quilombos que se formaram, especialmente ali nas Alagoas, em Pernambuco, com negros que fugiam do horror da escravidão, que formavam ali as suas comunidades autônomas, eles naturalmente foram perseguidos, eles naturalmente foram guerreados, eles criaram muitos inimigos também, porque havia ali um certo intercâmbio entre essas comunidades autônomas e os arraiais, as comunidades que estavam ali orbitando em torno dos quilombos. Então, aconteceu de vários quilombolas de eles terem que se embrenhar no sertão para poderem justamente fugir da perseguição que eles sofriam, ou dos senhores de engenho, ou das lideranças mandatárias, dos mandonismos locais que os perseguiam. Um dos locais que foi tomado como rota de fuga desses ex-escravizados fugidos era justamente essa linha que ia descendo pelo Rio São Francisco, porque a gente tem que levar em consideração que naquela época não tinha estrada, você tinha apenas as vias que eram criadas por Deus e eram dadas através justamente dos rios. Então, se uma pessoa quisesse fugir de um canto para outro no Brasil, muito possivelmente essa pessoa ela iria utilizar os rios como um caminho possível para essa evasão. Então, Euclides ele vai identificar na formação cultural e étnica desse sertanejo ali do sertão do São Francisco baiano esse elemento negro, que é muito patente, inclusive, na fisionomia, né? Você tem essa fisionomia muito clara do negro ali na constituição desse mulato baiano. O quarto elemento que o Euclides da Cunha vai destacar é justamente a presença dos bandeirantes, porque os bandeirantes eles têm, digamos, a sua rota mais conhecida de embrenhamento no sertão brasileiro, essa rota que vai seguir rumo a Goiás, rumo a Cuiabá, saindo de São Paulo e percorrendo todo o estado de São Paulo e se embrenhando ali na Serra do Ouro, se embrenhando no rumo à Amazônia, inclusive. Mas existe uma outra rota que também foi percorrida pelos bandeirantes ali, a partir da Serra da Mantiqueira, que era justamente a rota do Rio São Francisco. E a gente precisa lembrar o seguinte, é uma coisa interessante que o Euclides da Cunha aponta. Os bandeirantes, eles tiveram uma formação que a gente poderia caracterizar de uma maneira muito genérica como uma formação tupi. Então, eles eram filhos de índias que pertenciam àquele panteão cultural tupi com portugueses.
E os bandeirantes, eles falavam, na sua imensa maioria, uma língua geral que se caracterizou como a língua geral paulista, que era o abanhenga, a língua geral do sul, e que tinha como elemento fundamental as línguas de matriz tupi, uma língua geral tupi que já era falada inclusive antes da chegada dos portugueses, que era a língua tupinambá. Pois bem, os bandeirantes levaram para aquela região, que era uma região que tinha remotíssima presença do Império Tupi, antes da chegada dos portugueses, levaram para aquela região, inclusive, os nomes de natureza tupi. Então você tem alguns nomes de cidades ali, tem Paratinga, por exemplo, e Butirama, que são nomes que remetem a essa etimologia tupi, mas que são nomes que foram levados para lá, né, na subida do Rio São Francisco, pelos bandeirantes. Então os bandeirantes paulistas também tiveram uma importância muito grande ali na colonização, não apenas física, material, mas na própria colonização cultural daquela região ali do sertão baiano, demonstrando como os bandeirantes eles são heróis nacionais, né? Obviamente estão muito vinculados a São Paulo, mas eles têm um alcance que é um alcance nacional, penetrando inclusive no sertão nordestino. E a última franja, o último elemento que é destacado pelo Euclides da Cunha na composição desse caldeirão geral de formação do mulato baiano, do mulato que habita ali no vale do sertão do Rio São Francisco, é justamente o índio tapuia, o índio não tupi, que vai ser classificado como o elemento predominante mais importante na constituição desse tipo brasileiro. A gente precisa levar em consideração o seguinte: via de regra a gente se refere ao termo índio como uma coisa muito genérica, né? A gente fala índio como se fosse uma coisa só. Mas a realidade é que no Brasil a gente teve uma infinidade de povos indígenas. Muitos deles foram contemplados, conquistados e aculturados pelo chamado Império Tupi, né, que dominou todo o litoral brasileiro e a margem de alguns rios importantes. Mas você teve uma infinidade de povos indígenas que não foram conquistados, ou porque foram dizimados, ou então porque conseguiram fugir. E esses eram chamados de tapuias. E os tapuias, os não tupis, eles se embrenhavam no sertão justamente fugindo, né, do horror, do massacre que era empreendido pelos tupis. E um dos pontos ali de abrigo desses índios tapuias, que no caso específico aqui eram os índios cariris, né? Inclusive a gente tem uma região no Nordeste brasileiro, que é o chamado Sertão do Cariri, que pega ali Pernambuco, Ceará, Paraíba, justamente em homenagem a esses índios. E os cariris, eles se abrigaram naquela região, que era uma região que não tinha nenhum interesse nem para os tupis e muito menos para os portugueses durante muito tempo, encontrando ali justamente uma espécie de um santuário, onde eles conseguiriam sobreviver, né, naquelas condições extremamente árduas, difíceis, que eram impostas pelo meio, mas que eles teriam condições ali de sobreviver sem sofrer o encalço dos índios tupis. E a presença dos cariris, ela se faz observável não apenas na fisionomia, né, que é uma fisionomia muito característica desse sertanejo, né, não apenas do sertanejo baiano, mas do sertanejo que habita Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí. Você tem traços fenotípicos ali muito característicos, mas também na própria toponímia, né, na própria nomenclatura que foi dada ali aos espaços geográficos e que remete a essa ancestralidade dos cariris. Então você tem ali uma série de rios, uma série de vilarejos, cidades que têm nomes que remetem a essa língua dos cariris, que é a língua que pertence à chamada família Macro-G. Então aqui para citar alguns exemplos, você tem o Cabrobró, Jequió, Catolé. Uma das características filológicas mais marcantes dessa família de línguas Macro-G é justamente esse som das vogais, especialmente o O e o E, muito aberto, né, muito agudo. Então, Cabrobró, Maceió, Bodocongó, são todos nomes que remetem a essa família linguística. Então, esse tipo, que é o tipo do sertanejo, do sertão do Vale do São Francisco na Bahia, ele é produto desse caldeamento cultural e desse caldeamento étnico entre essas franjas, sendo esse caldeamento um desdobramento do caldeamento inicial que foi se dar no litoral.
Então ele é uma espécie de um brasileiro que se formou num segundo movimento de povoamento do sertão. E que é um movimento que vai ser visto, né, mutatis mutandis, né, com algumas diferenças, em outras partes do Brasil, nos Pampas, no Cerrado, no sertão amazônico, no sertão da Mata de Cocais, no Piauí, no Maranhão. Você vai ter esse segundo movimento de povoamento se dando também e levando naturalmente em consideração ali outras franjas que se faziam presentes. O segundo pilar da teoria de Brasil que o Euclides da Cunha compõe, e que é muito importante para a gente entender o nosso país, ele está inscrito num relato e na interpretação que o Euclides da Cunha faz da campanha de Canudos. Em primeiro lugar, como fica evidente até com a própria estrutura do livro Os Sertões, o Euclides da Cunha ele vai entender o conflito de Canudos como um desdobramento, em primeiro lugar, da situação em que o homem do sertão está submetido, né, completamente esquecido, abandonado em um terreno que é um terreno extremamente árduo, e a cultura que se forma a partir dessa experiência coletiva, cotidiana desse homem sertanejo nesse terreno nada acolhedor. E é justamente a partir daí que o Euclides da Cunha vai cunhar aquela frase que ficou muito famosa dele, que é que o sertanejo, o mestiço do sertão baiano, ele é, acima de tudo, um forte. Ele é um forte, por quê? Porque ele tem a capacidade de constituir um modelo civilizacional brasileiro, mestiço, católico, completamente isolado do restante do país e, além disso, de uma maneira quase que heróica, por estar submetido àquela região que é uma região extremamente inóspita do ponto de vista do desenvolvimento de uma comunidade, do desenvolvimento, inclusive, de atividades ali de sobrevivência. Então o Euclides da Cunha ele parte dessa ideia de que esse mestiço que se forma ali, ele é um homem forte e ele é dotado de certas características psicológicas que vão se formar justamente como uma espécie de uma resposta a esse estímulo que ele vai tendo do meio, né? Por isso que o livro Os Sertões ele começa com a terra, depois ele passa para o homem e só no final que ele vai chegar na parte da luta, né? Em que efetivamente a escaramuça de Canudos ela vai ser narrada. E aí o que acontece é o seguinte: o Euclides da Cunha, ele mais para o final do livro, ele vai começar a cunhar uma ideia da existência de dois Brasis, né? Duas facetas do mesmo país, duas facetas do Brasil. Ele vai dizer que existe um Brasil ali que já estava em desenvolvimento, que já tinha cidades importantes, a grande maioria delas ali na margem do litoral, então na margem dos grandes rios, como por exemplo Belém do Pará, que está no litoral, mas também está ali no afluente de um rio, Manaus e por aí vai. E você tinha esse Brasil, que é um Brasil que tomava como valores constitutivos os valores que eram importados de fora do país, né? Que ele olhava para fora para tentar buscar a sua identidade. E o Euclides da Cunha vai contrapor essa faceta do país com uma outra faceta, que a gente poderia caracterizar aqui de uma maneira bem genérica como esse Brasil profundo, o Brasil do sertão. Mas que é profundo não apenas do ponto de vista geográfico, né? Não apenas por ele estar embrenhado no sertão brasileiro, mas é profundo por ele conter os valores fundamentais que constituem a identidade do brasileiro. Então esse Brasil fundamentalmente mestiço, em contraposição a um Brasil que também era mestiço no litoral, mas que se pintava de pó de arroz, né, para poder esconder os traços da sua mestiçagem. É um Brasil fundamentalmente religioso, cristão, católico, que inclusive tinha um fervor religioso que o impugnava, né, o empurrava, em alguma medida, até para o messianismo, né? Essa fé que extrapolava certos limites da racionalidade e que, em alguma medida, se corrompia no misticismo. Então, esse Brasil católico profundo, esse Brasil cristão profundo, também era um Brasil
que Euclides da Cunha entendia como dotado desses valores fundadores da civilização brasileira. Ele contrapunha isso a um Brasil que era um Brasil que buscava no iluminismo, num certo ateísmo, né, num certo agnosticismo, buscava nessa fuga da religiosidade uma espécie de um caminho para a modernidade estrangeira. Então Euclides da Cunha ele vai entender que o conflito de Canudos ele é fundamentalmente produto do estranhamento, produto do conflito, da arenga que se forma, da tensão que se forma a partir do encontro dessas duas facetas do Brasil, né, desses dois Brasis, como ele chama. E o Euclides da Cunha ele vai caracterizar esse conflito como um erro fundamental justamente por causa disso, porque esse conflito não deveria acontecer, não se deveria ter permitido que a situação de miséria e de miséria cultural que foi desaguar naquele messianismo do Antônio Conselheiro chegasse a tal ponto de radicalismo que gerasse uma espécie de uma ruptura civilizacional, né? Uma outra comunidade que se contrapunha à comunidade nacional. O Euclides da Cunha entendia que era obrigação dos setores dirigentes brasileiros ter olhado para aqueles sertanejos esquecidos e não permitido que eles ficassem tão abandonados ali a ponto de florescer aquela escaramuça. Por isso que Canudos sempre foi um erro na visão de Euclides da Cunha. Não era um erro simplesmente porque se tratava de uma escaramuça militar extremamente covarde, porque você estava colocando um exército para poder lutar contra sertanejos que não tinham nenhum tipo de treinamento militar. Não era um erro apenas por uma questão de pobre e rico, do Brasil do litoral que era mais rico contra o Brasil do sertão que era mais pobre, mas era um erro na perspectiva quase que ontológica, né? Na perspectiva da própria realidade que se constituía ali, porque, no final das contas, era o mesmo país, mas que tinha se segmentado de uma tal forma por conta justamente desse abandono que aconteceu daqueles sertanejos. Então o Euclides da Cunha ele conclamava que as faces, as franjas dirigentes do nosso país, eles olhassem para aqueles sertanejos não como revoltosos, como jacobinos, mas sim como pessoas que foram abandonadas e que encontraram naquele misticismo ali uma espécie de uma válvula de escape, né? Um escapismo. O terceiro ponto importante da teoria de Brasil, né, que é o último ponto que eu vou destacar aqui, ele não está na obra dos Sertões, mas ele está na outra obra que eu já mencionei, que é A Margem da História, que é uma espécie de um relato que o Euclides da Cunha faz da sua expedição pelo Rio Madeira e pelo Rio Purus, na Amazônia. O Euclides da Cunha, a visão que ele vai cunhar da Amazônia, é uma visão que ela está assentada em certos antagonismos, né? Uma visão meio barroca, uma visão de contrastes. Por um lado, o Euclides da Cunha ele vai destacar que tudo, absolutamente tudo na Amazônia se dá em hipérbole, né? Se dá em grandiosidade. Então, as dimensões são grandiosas, os rios são praticamente mares, oceanos, a floresta ela é interminável, o território ele é gigantesco, então tudo é grandioso. Porém, essa grandiosidade, em vez de ela implicar numa fartura, né, numa espécie de um Eldorado, ela implica justamente no contrário, ela implica num terreno completamente inóspito, por conta dessas dimensões absolutamente gigantescas, né, essas dimensões quase que imponderáveis, a possibilidade de formação de uma teia de comunidades ela se torna também praticamente impossível. Você imagina você colocar um grupo de pessoas no meio da floresta amazônica, a logística que não demanda, isso eu estou falando de mais de um século atrás, né? Hoje em dia a gente ainda tem problemas muito grandes de logística na Amazônia e que são problemas que têm uma tecnologia mais sofisticada para poder enfrentar e também tem um povoamento mais adensado. Naquela época você praticamente não tinha nada disso. Você não tinha, por exemplo, o estado de Rondônia, não tinha quase nada do Acre. O próprio estado do Amazonas e do Pará era muito menos povoado. E você tinha uma dificuldade ali de você até conseguir acesso a determinadas regiões, porque a grande maioria das rotas eram hidrovias, né?
E você tinha um problema que foi ressaltado pelo Euclides da Cunha, por exemplo, da navegabilidade em muitos desses rios, como por exemplo o Rio Amazonas, que era um rio que ia arrastando tudo, então era um rio muito terroso e que impunha grandes dificuldades para a navegação, né, para a viabilidade da navegação. Então você tem esse primeiro paradoxo, digamos assim, né? A grandeza, o gigantismo da Amazônia e o seu caráter inóspito, o seu caráter não acolhedor. O segundo paradoxo que é criado pelo Euclides da Cunha é justamente o paradoxo do desenvolvimento, porque o Euclides da Cunha, por um lado, ele percebe na Amazônia uma carência quase que absoluta da presença humana, a ponto de ele dizer que a Amazônia era uma terra sem história. Justamente por isso, né? E é justamente por isso que o nome dessa obra é A Margem da História, justamente porque ele entende que a não presença, a não antropização daquela região fez com que aquela região se tornasse uma espécie de um santuário humano, mas que não tivesse uma história, porque a história, naturalmente, ela é construída por seres humanos, por homens. E o Euclides da Cunha vai contrapor essa carência de história às possibilidades e potencialidades que são dadas pela Amazônia. Potencialidades não apenas de recursos, né, que poderiam ser auferidos a partir da exploração da Amazônia, mas também potencialidades de integração do Brasil com toda a plataforma continental da América do Sul. O Euclides da Cunha, nessa obra que eu falei que é dedicada a fazer um estudo da Guerra do Pacífico, né, entre o Peru e a Bolívia, que envolveu o Chile também, ele vai falar, por exemplo, de um projeto que infelizmente foi engavetado, né, desde os tempos de Euclides da Cunha, de construção de vias de acesso do Brasil, a partir do Brasil, para o Oceano Pacífico, né? Uma série de projetos ali de transposição dos Andes, né, que são uma barreira geográfica importante, para poder justamente viabilizar o acesso do Brasil do Oceano Pacífico e viabilizar uma maior integração. Que se de fato a Amazônia é pouco povoada do lado brasileiro, esse povoamento é ainda mais escasso, mais residual no lado dos países ali que são lindeiros ao Brasil, né? No lado da Colômbia, do Peru, da Bolívia, das Guianas. Então você tem ali, na verdade, um grande deserto verde. O Euclides da Cunha percebia o perigo não apenas de natureza geopolítica, militar, de uma invasão amazônica, mas também um perigo que era submetido aos próprios povoadores, aos próprios heróis, como o próprio Euclides da Cunha chama, os heróis que, na sua imensa maioria, eram descendentes, ou então eram eles próprios sertanejos, que, fugindo da seca, se embrenhavam na mata e que, com a sua força, com a sua virilidade essencial, essa sua virilidade atávica, conseguiam heroicamente encontrar meios de superar todos aqueles desafios que eram colocados pela floresta. Contudo, o não desenvolvimento e a não integração da Amazônia criavam uma situação que era uma situação paralela à situação de Canudos, porque você tinha também populações que se encontravam numa posição de absoluto esquecimento e que poderiam, em um determinado momento, também desenvolver um outro Canudos, né? Um Canudos na mata, um Canudos na floresta, que é justamente um confronto entre duas facetas do país que se estranham pela sua absoluta desintegração, né? Pelo seu absoluto distanciamento. Então, o Euclides da Cunha percebia um perigo estrangeiro ali numa tomada militar ou então numa tomada geopolítica da Amazônia, mas também percebia esse perigo, né, dessa desintegração, desse estranhamento entre essas franjas, essas facetas do Brasil. Então é basicamente essa teoria que Euclides da Cunha compõe a respeito do país, né, se valendo das suas experiências, tanto na Amazônia quanto no sertão do Vale do São Francisco, em Canudos. Recomendo vivamente, mas muito vivamente, a leitura dos sertões. Comprem os sertões, leiam. Se não tiverem dinheiro, baixem em PDF, isso é domínio público. Vocês podem baixar sem nenhuma dificuldade, só colocar no Google e leiam, porque é uma das grandes obras do pensamento nacional e não existe a menor possibilidade de se conhecer o Brasil sem se ler os sertões. Então era fundamentalmente isso que eu tinha para falar para vocês. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem o vídeo, é uma coisa que ajuda bastante. Como sempre, acima de tudo, vivam o nosso lindo e maravilhoso Brasil!